Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre uma leitura curta, mas muito densa, um daqueles livros que deixam mais perguntas na nossa cabeça do que respostas e que mesmo com poucas páginas conseguem provocar um desconforto que acho que vai para a vida toda. O livro da vez é A Metamorfose, do Franz Kafka, um dos textos mais discutidos da literatura moderna e que mais de um século depois de publicado continua sendo estudado, interpretado e relido em diversos contextos. Se você já leu, esse vídeo pode te ajudar a reorganizar as ideias e pensar a obra por outras perspectivas. E se você ainda não leu, essa resenha não vai dar spoilers. A ideia aqui é só te apresentar o livro, explicar por que ele é importante, o que ele propõe como leitura e como ele pode dialogar com experiências individuais e sociais sem precisar revelar para vocês nenhum ponto central da trama. Nesse vídeo eu vou dividir com vocês algumas informações sobre o autor, sobre o contexto da obra, sobre os principais temas que ela propõe, sobre o estilo da escrita e por que ela é ainda hoje tão relevante. Também vou compartilhar algumas percepções da minha leitura atual, com o foco em como a estrutura e como a linguagem contribuem aqui para criar uma sensação de desconforto, de deslocamento, e também vou trazer uma análise crítica da vida comum, gente. Então, sem exageros, eu posso dizer que essa aqui é uma leitura que vale a pena, especialmente se você gosta de livros que não dão todas as respostas e te fazem pensar. Então, para começar, pega a vinheta e vamos lá! A Metamorfose foi publicado pela primeira vez em 1915 em alemão, sob o título original Die Verwandlung. Tá escrito aqui embaixo. Naquela época, a Europa estava mergulhada nas tensões que antecediam e já envolviam a Primeira Guerra Mundial. A literatura nesse cenário começava a se afastar um pouquinho dessas estruturas tradicionais do século XIX, começava a se voltar mais para esse indivíduo moderno, aquele que se sente deslocado, se sente pressionado, sem muitas respostas claras. Franz Kafka estava com 32 anos quando esse livro foi publicado. Ele já tinha alguns textos escritos, mas ele ainda não era conhecido como autor. A publicação foi numa pequena editora em Leipzig e o reconhecimento maior viria só depois da morte dele, quando o amigo dele, Max Brod, contrariou o desejo de que os manuscritos dele fossem destruídos. Então, a estrutura do texto é muito simples, trata aqui de uma narrativa contínua, sem capítulos, que gira em torno de um único acontecimento central e todas as consequências dele. O protagonista, cuja identidade é revelada pra gente logo na primeira frase, vai passar por uma transformação repentina e esse evento vai desencadear uma série de mudanças nos relacionamentos, na dinâmica familiar e na forma como ele passa a ver o mundo e como o mundo passa a ver ele também. Mesmo sendo uma obra com cerca de, sei lá, de 80 páginas nas edições mais comuns, ela é muito densa. Não por usar uma linguagem difícil ou trazer conceitos filosóficos explícitos, mas porque ela vai obrigar a gente a acompanhar o desconforto, o desgaste daquele personagem sem que haja nenhum tipo de alívio. E isso vai ser construído de uma forma muito direta, sem nenhum floreio, sem nenhuma explicação. Na edição que eu li dessa vez, que foi essa aqui da Antofágica, que eu li no Kindle, o pós-fácil explica um pouquinho do impacto dessa escolha. Kafka vai narrar com tanta naturalidade o que acontece que a gente, leitor, precisa aceitar a situação como ela é, sem que a gente possa questionar muito. E isso, de certo modo, também vai colocar a gente na mesma posição do protagonista. A gente não sabe como lidar com aquela situação, mas a gente precisa seguir a leitura. A ambientação da história também reforça toda essa proposta. Tudo vai acontecer dentro de um espaço doméstico muito pequeno, quase claustrofóbico. A casa onde o personagem vive com a família vai se tornar o único cenário relevante, não existe uma expansão para o mundo exterior, não existem outras cidades, não existem muitos nomes aqui no livro, o foco é bastante interno, sabe, no corpo, no olhar, na rotina daquela família. É importante a gente destacar que a Metamorfose, ela foi publicada antes de outras obras mais conhecidas do Kafka, como por exemplo, O Processo ou O Castelo. Isso faz com que muitos leitores comecem por aqui ao conhecer o autor. E isso faz sentido, porque o texto ele é direto, a leitura ela pode ser feita aqui em algumas horas,
E os temas principais do autor, eles já estão todos presentes aqui de uma forma muito clara. O absurdo da existência, a burocracia implícita nas relações, essa sensação de inadequação, o peso da culpa, da vergonha, o desconforto com o corpo. E durante a leitura eu fiquei pensando várias vezes como esse livro é atual. Porque apesar dele ter sido escrito há mais de um século, ele conversa bastante com várias questões contemporâneas. A gente tem essa relação entre produtividade e identidade, por exemplo, que está ali, e a forma como o personagem é percebido pela família a partir de sua nova condição física também abre discussão sobre exclusão, sobre funcionalidade, sobre afeto. Não é um livro que fala do passado, é um livro que está aqui para revelar estruturas que ainda hoje estão muito vivas. Para mim, uma das coisas que mais chamou a atenção nesse livro é a ausência de explicações. Em outros autores, a gente encontra justificativas, a gente encontra metáforas, contextos simbólicos que ajudam a dar sentido para os acontecimentos da narrativa. Aqui não, tá? O Kafka ele não vai oferecer para a gente nada disso. O que acontece no começo simplesmente acontece e o texto segue com uma naturalidade que faz aquela coisa, faz o absurdo ser tratado como parte do cotidiano, o que causa mais estranhamento ainda na gente leitor. Para mim, essa abordagem funcionou muito bem. Não me senti perdida, mas me senti desconfortável, que era a intenção dele, e eu acho que é essa a proposta, né? O incômodo faz parte da leitura, ele tá presente no ritmo, nas cenas descritas e nos diálogos que são muito secos. Não existe nenhuma tentativa de suavizar a experiência, e isso tem um efeito direto na gente leitor. Muita gente que lê Kafka pela primeira vez vai sentir essa espécie de frieza no texto, e é verdade que ele não é um autor caloroso, mas isso não quer dizer que a obra não tem emoção. A emoção está no conflito, na ausência de acolhimento, e essa emoção, quando bem lida, quando prestada atenção, é muito forte. A Metamorfose, então, é uma obra curta, direta, desconfortável e atual. É isso. É um texto que parece simples à primeira vista, mas que carrega uma enorme carga simbólica, uma enorme carga emocional, mesmo sem apelar para esses discursos sentimentais ou para explicações artificiais. A força desse livro está justamente na forma como ele se recusa a facilitar as coisas pra gente. E vamos falar um pouquinho da biografia do autor, que eu acho que vai fazer esse livro fazer muito mais sentido para você. Franz Kafka, gente, ele nasceu em 3 de julho de 1883, na cidade de Praga, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ele era judeu, filho de uma família de classe média, ele falava alemão, embora ele vivesse numa região de maioria tcheca. E esses deslocamentos entre culturas, entre idiomas, entre identidades, que vai marcar profundamente a visão que ele tem de mundo. Então, desde cedo, Kafka ele demonstrou interesse por literatura, mas ele foi incentivado pela família a seguir uma carreira mais estável. Então, ele estudou direito, se formou e trabalhou durante muitos anos em uma companhia de seguros. Era um emprego estável, com horários rígidos, com várias exigências burocráticas que ele cumpria com muita eficiência, mas que ele considerava extremamente desgastante e sem sentido para a vida. Então, grande parte da produção literária de Kafka aconteceu no tempo livre dele, geralmente à noite. Então, ele escrevia com regularidade, mas ele tinha um senso de autocrítica muito intenso, então raramente ele considerava seus textos prontos. Muitos dos manuscritos deles ficaram inacabados ou acabaram engavetados, inclusive romances inteiros. O próprio A Metamorfose foi uma exceção, que ele conseguiu finalizar e permitir a publicação. E um ponto importante, gente, da biografia de Kafka é essa relação com o pai, né? Ele era um comerciante extremamente autoritário, que impunha várias regras, que cobrava do filho uma postura que ele não conseguia adotar. E essa relação conflituosa vai aparecer nesse livro de uma forma direta em muitos dos textos dele também. O exemplo mais explícito, eu acho que é no livro que se chama Carta ao Pai, que é um texto autobiográfico que o Kafka escreveu, mas nunca enviou para o pai dele. E nesse documento, ele vai descrever com muita clareza como ele se sentia pequeno, intimidado, desajustado diante da figura paterna. O Kafka, ele também teve uma saúde muito frágil, ele sofria com várias crises nervosas, com ansiedade, com insônia, e mais tarde ele desenvolveu tuberculose, e que acompanhou ele para os últimos anos de vida inteira. Ele morreu muito cedo, aos 40 anos, em 1924, num sanatório,
na Áustria, e durante a vida ele publicou poucos textos, ele nunca alcançou um grande reconhecimento, e a maior parte da obra dele que a gente conhece hoje foi publicada póstumamente graças ao esforço do amigo dele, Max Brod, que ignorou o pedido de Kafka de destruir os seus próprios manuscritos. Entre essas obras que eram para ser queimadas estão O Processo, O Castelo, América e além de contos conhecidos dele como Na Colônia Penal e o próprio Metamorfose, tá? Todos esses textos têm em comum uma atmosfera de opressão, de absurdos burocráticos, personagens que não conseguem entender as regras, traz uma sensação constante de exclusão ou de inadequação. Então, durante a minha leitura atual de A Metamorfose, essa biografia me veio à mente o tempo todo, porque saber que o Kafka escrevia depois de um dia inteiro no escritório, que ele lidava com cobranças familiares, que ele vivia o tempo todo entre línguas diferentes, entre religiões diferentes, entre obrigações contraditórias, isso me ajudou a entender o porquê o texto é do jeito que é. A frieza da linguagem, a ausência de explicações, esses personagens que se calam ou se obedecem sem entender, tudo isso parece ter origem na vida real do autor. O foco da escrita de Kafka estava em retratar aquilo que incomoda, aquilo que ninguém quer nomear, aliás, que não se nomeia com facilidade. E ele faz isso com muita precisão. A forma como Kafka escreve a Metamorfose, ela é direta, quase seca. Ele não vai usar floreio nem construção complexa. A linguagem é bastante objetiva, com frases longas que muitas vezes vão se acumular em parágrafos extensos, como se a própria estrutura já criasse para a gente uma certa pressão. Não é uma narrativa difícil, mas exige atenção, porque o ritmo ele é constante, não tem pausas, não existe nenhum esforço para criar suspense ou para preparar a gente para algum evento. Kafka apenas apresenta os fatos com muita naturalidade, mesmo que está sendo descrito, ele é sendo completamente fora do comum. A história do livro vai começar para a gente sem introdução, não existe nenhuma explicação prévia, nenhuma ambientação gradual. O livro já vai abrir no centro do conflito. Então, o protagonista, que vive com a família, que trabalha para sustentar a casa, vai acordar um dia em uma situação nova, irreversível e totalmente inesperada, e ponto. E a primeira frase do livro é direta, é ela que estabelece o tom da obra, e a partir dela o texto não recua. Em nenhum momento o narrador propõe uma justificativa para o que está acontecendo. Também não existe sinal de que algo semelhante já tivesse acontecido antes. Então, o personagem acorda, constata sua nova condição e precisa lidar com ela. E é isso que a gente vai acompanhar, tá? Não existe uma transformação, não existe uma preparação, não existe um sonho. Ele acorda já transformado e esse é o ponto de partida do livro. E o que segue aqui, a partir disso, é uma descrição minuciosa do esforço dele para tentar sair da cama, para tentar se vestir, para tentar ouvir o relógio bater as horas, para escutar a movimentação dos familiares pela casa. Tudo sob a ótica de quem já não tem mais o mesmo corpo, mas ainda mantém a consciência em si. E é aí que o estilo de Kafka se impõe. Ele não exagera em nada. A situação é narrada com sobriedade. O personagem pensa em prazos, pensa nos horários, pensa nos chefes, nas cobranças, como se ele pudesse seguir o dia normalmente, mesmo com tudo ao redor, com tudo dentro dele claramente alterado. E talvez esse seja o início mais categórico de toda a literatura. Vou ler para vocês. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseada em uma monstruosa praga. Jazia sobre suas costas, duras, feito coraça, e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, sua barriga abobadada, castanha, dividida em rigidezes aquiformes, em cuja altura o cobertor, prestes a deslizar para baixo, mal podia sustentar-se. Suas muitas pernas, deploravelmente finas se comparadas ao restante de sua circunferência, oscilavam-lhe indefesas diante dos olhos. O que me aconteceu? Pensou ele. Não era sonho. Seu quarto, um verdadeiro quarto humano, só um tanto pequeno demais, permanecia tranquilo entre as quatro paredes bem conhecidas. Acima da mesa, sobre a qual estava espalhado um mostruário de tecidos desembalado, Sansa, era caixeiro viajante,
pendia a imagem que pouco tempo atrás recortaram de uma revista ilustrada e puseram numa linda moldura dourada. A gente tem que pensar também que a casa do protagonista, onde quase toda a história se passa, vai ser descrita para a gente também com muita precisão. A gente vai ter aqui quarto, várias portas, vários móveis, os barulhos das vozes do lado de fora, tudo vai criar um ambiente muito opressivo, quase sufocante. E é engraçado que ele não recorre a nenhuma cena explícita de violência ou de medo logo no início, mas ainda assim a gente já sente meio essa claustrofobia, né? A rotina da família também vai ser introduzida nesse primeiro momento. Então a gente vai ver as relações. As relações são frias, são práticas, são baseadas aqui na divisão de tarefas, nas obrigações. Não existe muito afeto nessa casa. Cada personagem está cumprindo um papel e o protagonista até então era aquele que sustentava financeiramente o grupo. E a partir da mudança que ocorre, esse equilíbrio vai se romper. Então a dinâmica entre os personagens começa a se transformar de forma lenta, contínua. E isso é que o livro vai acompanhar daqui em diante. A reorganização da vida a partir de um acontecimento que não pode ser revertido. O Kafka ele constrói esse processo com muito rigor. Não vai ter explicação, como eu já falei com vocês, não existem justificativas, a transformação não vai ser usada como metáfora para nada, ela é apresentada como um fato e o foco está sempre nas reações, sejam físicas, sejam emocionais e sejam sociais. Então a leitura desde o começo é impactante. Mesmo a gente já conhecendo o enredo, mesmo não sendo. Todo mundo sabe que Metamorfose é sobre um cara que acorda transformado em um inseto. No caso, a gente parece muito uma barata, né? Então, assim, mesmo já sabendo de tudo isso, o livro não diminui o desconforto. Pelo contrário, o que Kafka propõe aqui é um olhar atento sobre o que acontece quando alguém se torna estranho para os outros. E o pior é que torna-se estranho para si mesmo, né? E ele faz isso de uma forma muito poderosa ao longo do livro. Depois de ler a Metamorfose com mais atenção, de reler inclusive para o clube, o que mais se destacou para mim é a forma como o texto constrói alguns temas complexos sem precisar nomear eles diretamente. O Kafka ele não precisa dizer que ele está discutindo alguma coisa. Ele vai mostrar isso para gente através da reação dos personagens, do ambiente que vai se estreitando, dessa dinâmica que vai se alterando aos poucos, até do nome do personagem que vai mudando. Então, assim, um dos temas mais claros no desenvolvimento da história é o da identidade. O personagem principal, ele continua com as mesmas lembranças, ele tem a mesma consciência, ele tem os mesmos pensamentos, mas a forma como ele é visto pelos outros se transforma imediatamente. E é a partir desse momento que a aparência dele vai deixar de se encaixar no padrão esperado e ele passa a ser tratado de outra maneira, mesmo sem ter deixado de ser quem ele era internamente. Ele continua a mesma pessoa, o que mudou foi só a aparência física. Um outro ponto forte do livro é essa relação entre a utilidade e o valor, porque ao longo do enredo fica evidente como a posição do protagonista dentro da família estava ligada à sua capacidade de sustentar financeiramente a casa. Então, quando isso é interrompido, o modo como ele é tratado muda. E isso levanta para a gente uma questão muito importante. Quanto do nosso valor é reconhecido pelas pessoas ao nosso redor quando deixamos de cumprir uma função prática? Essa leitura me fez lembrar de algumas situações comuns no cotidiano, né? Inclusive, a gente discutiu muito isso no encontro do clube, que é quando alguém adoece, quando alguém envelhece ou quando alguém precisa parar por qualquer motivo. Então, é comum a gente notar uma mudança sutil ou nem tão sutil na forma como essa pessoa passa a ser percebida pelos outros. O Kafka, ele não vai falar isso de uma forma direta, mas a estrutura da história leva a gente a pensar nessas questões com muita clareza. Um outro tema muito forte aqui é o tema da família. O livro ele apresenta um núcleo familiar, onde as funções são muito bem delimitadas, e quando uma dessas funções se rompe, os demais membros vão precisar se reorganizar, e essa reorganização traz tensões, trazem desconfortos, e em alguns momentos também ressentimento. Então, o vínculo que existia antes, ele vai começar a ser testado. A obra, ela não vai falar pra gente se existe afeto ou se não. Ela vai mostrar como ele vai passar a ser pressionado pelas novas circunstâncias. Um outro eixo importante é o da solidão, gente, porque mesmo estando dentro de casa, cercado por pessoas conhecidas, o personagem ele experimenta um isolamento crescente. Então tem momentos em que ele ouve as conversas do lado de fora do quarto, mas ele não participa. Em outros, ele tenta se comunicar e ele não é compreendido. Então,
Isso torna a presença dos outros quase irrelevante. Tá junto não garante para ele nenhum tipo de acolhimento, e a história mostra isso pra gente de uma forma gradual. Uma outra questão que eu não posso deixar de comentar é a questão do corpo, e isso também atravessa a obra. O protagonista ele precisa lidar com essas limitações físicas, com uma forma que ele já não reconhece, com sensações novas que ele não consegue controlar, e isso interfere na forma como ele se movimenta, como ele percebe o espaço, como ele responde aos estímulos do ambiente. O corpo deixa de ser aliado e vai passar a ser um obstáculo. E por fim, gente, para finalizar os temas, eu acho que o livro ele propõe uma reflexão sobre a incomunicabilidade. A linguagem ela vai se tornando falha. Então, assim, as intenções elas começam a não ser entendidas, a escuta das pessoas ao redor se fecha, o silêncio para o personagem cresce. Isso é construído de uma forma sutil. A gente não tem cenas de confronto direto, mas a gente tem o esvaziamento progressivo dessa possibilidade de diálogo. Então, quando a gente relê o livro com esse olhar, a gente percebe que todos esses temas se sustentam dentro da própria estrutura da narrativa. Eles não são jogados aqui no texto como ideias soltas. Eles estão todos embutidos na forma como os personagens agem, como eles se retraem, como eles se organizam, e aos poucos eles se afastam também um dos outros, né? Mas assim, o fato, gente, é que mesmo tendo sido publicado em 1915, a Metamorfose, com todos esses temas, permanece como um dos textos mais influentes da literatura moderna. E isso não acontece por acaso. A gente tem toda a questão da estrutura, do tema, do estilo do livro que vão contribuir para moldar uma nova forma de narrar o desconforto humano sem depender de grandes acontecimentos externos. O Kafka ele escreveu uma história que fala de um núcleo doméstico com pouquíssimos personagens, quase nenhum deslocamento geográfico, mas que alcança para a gente um campo muito mais amplo, que é o da experiência existencial. Então, a influência da obra, ela pode ser vista em diferentes autores, diferentes correntes literárias e até mesmo em outras linguagens artísticas. Alguns escritores ligados ao existencialismo, como Camus, como Jean-Paul Sartre, eles foram diretamente impactados pela escrita de Kafka. A gente também tem outros autores como Samuel Beckett, que também dialogam muito com esse tipo de angústia silenciosa que ele desenvolve. E na América Latina a gente tem autores como Jorge Luis Borges, Clarice Lispector, que também reconheceram essa influência em várias entrevistas e em vários ensaios. Além da literatura, gente, a Metamorfose ele se tornou também uma referência para o teatro, para o cinema e para as artes visuais. Existem diversas adaptações teatrais da obra, cada uma interpretando de maneira diferente essa transformação central dos personagens. Algumas usam máscaras, outras apostam na performance corporal. Todos tentam resolver o desafio que o Kafka propõe, que é representar o absurdo sem explicar o absurdo. Na minha experiência pessoal, gente, ler esse livro hoje, depois de tantos estudos, tantas leituras, tantos contatos indiretos com a influência do Kafka, foi completamente diferente de quando eu li pela primeira vez. A sensação é que essa história não envelheceu. Ela continua fazendo sentido. O sentimento de deslocamento, essa quebra de estruturas familiares, essa perda de comunicação entre as pessoas, essa solidão provocada por mudanças que fogem do nosso controle, ainda fazem parte da vida contemporânea. Esse é um texto que circula com muita facilidade em vários contextos. Vai aparecer aqui em programa de vestibular, em curso universitário, em clube de leitura como o nosso, em adaptações para o público jovem. Isso porque esse livro ele pode ser lido de várias maneiras. Quem quiser ver apenas uma narrativa desconcertante pode seguir por esse caminho. Quem quiser buscar várias interpretações sociais, psicanalíticas ou políticas, também encontra aqui material para isso. Essa obra, este livro, permite várias chaves de leitura sem fechar nenhuma delas. Um outro ponto importante é que esse livro ele se sustenta como texto literário, mesmo para quem não conhece o restante da obra de Kafka, mesmo para quem não estuda ele. Você não precisa ter lido nenhum outro livro dele para entender ou apreciar este livro. Ele funciona de forma independente, mas ao mesmo tempo ele também serve como introdução ao universo do autor. Esse aqui é o primeiro livro e o único que eu li dele. Reli, e ainda assim eu consigo entender muito da história dele. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas continuam voltando a ler esse livro também. Ele é curto,
Ele não é superficial, ele é acessível, apesar de não ser simples, ele é direto, e isso dentro do universo literário é uma combinação muito rara. E o mais legal é que o Kafka se tornou um adjetivo, não sei se vocês sabem, né? Porque quando a gente diz que algo é kafkaniano, a gente está se referindo a situações em que o absurdo é tratado como normal, em que a lógica parece ter invertido. É como se a gente tivesse indivíduo esmagado por forças que não compreendem. Quando alguma coisa acontece com a gente que não faz sentido, a gente pode falar assim, nossa, esse acontecimento é muito kafkaniano. Então, assim, a Metamorfose é um dos textos que melhor explica isso dentro do Kafka, por causa dessa prática narrativa, né? Se você ainda não leu esse livro, recomendo que comece ele sem expectativas fixas, leia com calma, sem preocupação de entender tudo de uma forma imediata. O texto ele tem força por si só, e se você já leu, talvez valha a pena você dar uma relida, ler ele com outro olhar, com outra idade. Se você quiser compartilhar a sua leitura, deixar suas impressões ou fazer perguntas, é só você escrever aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, aproveita para se inscrever no canal, deixar um like, que ajuda muito a produtora de conteúdo aqui, e acompanhar os próximos conteúdos. Então, até a próxima leitura, beijos e até a próxima, pessoal! Tchau!